Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 3, versículo 20 e o versículo 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Eu quero trazer uma palavra para você sobre o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Já que nós estamos trazendo aqui um tema e o próprio texto está dizendo que Deus faz, então vamos analisar aqui. Por que Deus faz além do que nós pedimos? Eu vou fazer aqui algumas conjecturas para que a gente possa entender o porquê que Deus faz além do que pedimos ou do que nós pensamos. Então vamos lá. Por que Deus faz além do que pedimos? Primeiro, porque muitas vezes não sabemos o que pedir. Pedimos baseado no momento emocional. Pedimos baseado na axologia. Eu acho que isso aqui é bom. Eu acho que isso aqui é o melhor. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Pedimos baseado no eu estou sentindo. Esse negócio que eu estou sentindo não é brincadeira. Eu estou sentindo o que devo fazer. Eu quando tenho assim um frio na espinha, um calafrio, quando arrepio, aí eu sinto assim um negócio, é para fazer. E você pode estar sentindo e não é nada para fazer. Então, Deus faz além do que pedimos ou que nós pensamos, e estamos falando aqui porque Deus faz mais do que pedimos, porque a gente não sabe pedir. Pedimos também baseado na opinião dos outros. Pedimos baseado em alguma circunstância. Porque Deus faz além do que pedimos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pedimos mal. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o vosso próprio deleite. Está pedindo uma coisa só baseado na tua vontade, no que a tua natureza quer. E muitas vezes pode ser um desastre para a sua vida. Por isso que Deus faz além do que pedimos. Por que Deus faz além do que pedimos? Porque não conhecemos a sua vontade. 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Nós estamos pedindo coisas que não está dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Está baseado na nossa vontade. Então, como Deus conhece, Deus faz além do que pedimos. Por que Deus faz além do que pedimos? Devido à nossa incredulidade. A gente muitas vezes não pede as coisas. Não, eu acho que isso aqui é muito difícil. Acho que não vai dar não. Eu acho que Deus não vai me dar não. É dor não numa frase. Então, devido à nossa incredulidade, Deus faz além do que pedimos. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz: tudo que pedirdes crendo na oração, recebereis. A gente não crê. A gente tem medo de pedir. A gente acha, voltamos para a axologia, que eu acho que isso é muito grande para Deus fazer. A Bíblia fala, Jesus falando em Marcos 9, 23, se tu creres, tudo é possível ao que crê. E por causa disso, muitas vezes, Deus faz além do que nós pedimos. Por que Deus faz além do que nós pedimos? Sabe por quê? Vou dizer uma coisa para você. A nossa mediocridade. Primeiro, a nossa mediocridade em relação a Deus. A falta de conhecimento de Deus e do seu propósito. Mateus 22, 29 diz: errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. A nossa mediocridade em relação a Deus. A nossa mediocridade em relação a nós mesmos.
Nós achamos que somos qualquer coisa, como qualquer coisa que existe, nós somos também uma coisa. Não. Gênesis 1:26 diz que você é imagem e semelhança de Deus. Tiago 4:7, Gálatas 4:7 diz: olha, vocês não são mais servos, vocês agora são filhos. E se são filhos, são herdeiros de Deus por Cristo. Olha o que você é, que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo de Deus, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Você é povo de Deus, geração eleita, sacerdócio santo. Você não é uma coisa qualquer. A nossa mediocridade em relação ao nosso próprio posicionamento daquilo que Deus fez. Você é filho do Deus Altíssimo. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é qualquer coisa. Não fica com esse complexo de inferioridade, achando que não é nada. Querido, olha o que diz a Bíblia, para você saber a tua grandeza e como Deus está com você. Em Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode impedir uma resposta de Deus? Quem é que pode impedir que Deus abra uma porta para você? Quem é que pode impedir que Deus faça um milagre na sua vida, meu irmão? Deus é por você. A Bíblia diz no versículo 37 desse capítulo 8, né? Por todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não tem luta, não tem tribulação, não tem adversidade, não tem dia mau, não tem empecilho que possa impedir a manifestação do poder, da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Se você não entende isso, querido, é que muitas vezes a nossa mediocridade em relação a Deus, em relação a nós mesmos, por isso que Deus faz além do que pedimos. E também a nossa mediocridade, sabe em quê? A teologia da miséria, da desgraça e não da prosperidade. Escute isso aqui. Existe o besterol da prosperidade. Todo mundo vai ficar rico. Se você não tem as coisas é porque você não tem fé. Isso aí chama-se besterol da prosperidade. Mas a prosperidade está na Bíblia. A prosperidade é uma teologia bíblica. Não é uma coisa maluca, sem nexo. Mas se você quer saber qual é o fundamento da prosperidade, é obedecer às leis de Deus. Olha o que Deus diz para Josué no capítulo 1, versículo 8. Quando estava dando uma instrução para Josué, olha o que Deus diz para ele: não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para fazeres tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Olha aqui, ó, prosperidade baseada na lei de Deus. Todo mundo aqui conhece o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem o resultado. Olha como é que a prosperidade está baseada em obedecer às leis de Deus. Olha só: pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, tem irmão que gosta de usar um texto, né, interessante, um texto de Provérbios 30, versículo 8 e 9, de um camarada que diz lá: olha, eu não quero nem a riqueza, nem a pobreza. Me dê a minha porção acostumada. Isso não é doutrina não, gente. Ele, vendo a sua estrutura, diz assim: olha, eu não quero nem a riqueza, e eu também não quero a pobreza. Eu não quero a riqueza, para não achar que eu sou o cara
e venha negar Deus. Eu também não quero a pobreza para não blasfemar de Deus. Problema dele. Eu quero é mais. Isso aqui não é teologia bíblica. Ei, Senhor, eu não quero nem a riqueza, nem a pobreza. Doido para ter um din-din a mais. Hipócrita na oração. Pega um texto da Bíblia, isola ele e quer fazer uma doutrina. Senhor, eu não quero nem a riqueza, nem a pobreza. Eu quero a minha rapadura de sempre, o meu angu com quiabo. Isso é problema seu, meu irmãozão. Deus é poderoso para abrir portas. Deus é poderoso para te dar coisas grandes. Então, essa teologia da mediocridade está na vida de muita gente. E é por isso que Deus faz além do que pedimos. Mas o texto diz: aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos e do que pensamos. Aqui a coisa é mais extensa, é mais profunda. Pensar, não é? O que é pensar? É um processo mental que faz você formular ideias, refletir, analisar, meditar, adquirir conhecimento e informação. Existem duas coisas no processo mental interessantes. A memória, que tem a ver com o passado, é o HD, onde você tem o registro histórico e registro de conhecimento e informações. E a imaginação, que é a capacidade de criar imagens. Isso é, você está aqui em fevereiro de 2023, mas aqui na tua mente você pode estar pensando que daqui a 2 anos vai terminar um curso superior, vai ser médico, vai ser um advogado, você se vê como médico, você se vê dono de um hospital, você se vê juiz, porque o ser humano, no processo mental, tem a capacidade de criar imagens. Agora, olha que coisa fabulosa. Deus faz além do que pensamos. Porque pedir é um momento que você tem, que vem da reflexão mental e que você fala. Mas pensar não. Pensar, como eu disse, você pode estar hoje aqui e a tua mente voar para daqui a 2, 3, 4 anos. Agora a Bíblia diz que Deus faz além do que pensamos. Então preste atenção. Isso aqui é importante, sabe? A maneira que nós pensamos. Preste atenção nisso aqui. Como é que nós pensamos? Primeiro, as impressões do mundo externo são tiradas pelo sentido do corpo, introjetadas no nosso ser, na nossa mente. A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, retira os sentidos do corpo, as impressões do mundo externo e manda uma informação. O sentido do corpo mais próximo da mente é a visão. O que você vê leva 0,2 de segundo para chegar na sua mente. Então, a maneira que você pensa, primeiro, você extrai do mundo externo a percepção das coisas através dos sentidos do corpo. Como é que nós pensamos? Suas crenças e valores. Suas crenças e valores também vão determinar como é que você vai pensar. Como é que nós pensamos? O nosso caráter. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas e atitudes. Uma outra coisa que vai formar esse conjunto da maneira que eu e você pensa é a nossa personalidade. É a soma do caráter, da inteligência, a maneira que você adquire o conhecimento, o seu caráter e o seu temperamento. Essas 3 coisas somadas vão dar a sua personalidade. Então a maneira que você pensa tem a ver com a sua personalidade. A maneira que você pensa também vem do conhecimento e informação que você adquire. A maneira que você pensa também vem a partir de pessoas que te influenciam, que você dá ouvido, que você as tem como líder ou como alguém que tem um domínio de conhecimento em alguma área e por isso você dá atenção. A maneira que você pensa, você faz conexões de ideias
para você pensar. E a Bíblia diz que Deus faz além do que pensamos. Eu não sei o que você tem pensado. Eu não sei o que você tem imaginado na sua mente a respeito da sua vida. Eu só quero declarar que Deus faz além. Agora existe uma outra coisa. O pensamento humano é limitado. Você está limitado a tempo, espaço, circunstâncias e conhecimento. O pensamento humano pode estar equivocado. Você não tem as informações verdadeiras, nem todas as informações. E a maneira que você pensa pode ser influenciada por outras pessoas. É por isso que Deus faz além do que pensamos. Deus faz além do que você pede e do que você pensa. Aí vem uma outra pergunta, do óbvio, mas eu tenho que responder. Eu não posso entender que todas as pessoas que estão numa plateia, nós temos uma mania de pregar só para crente. E a pessoa amiga que está aqui é obrigada a entender aquilo que você já aprendeu na escola dominical. Então a gente não fala o beabá achando que todo mundo sabe. Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Primeiro pelo óbvio, porque Ele é Deus. Indica soberania total e plena. Ele é Deus. Porque Ele é Deus, Ele tem supremacia absoluta. O Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O Salmo 115, versículo 3 diz: o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. O Salmo 83, versículo 18 diz: porque só tu tens o nome Jeová e é altíssimo sobre a terra. Isso é, o Yahvé, um Deus que sempre existiu e que sempre teve poder para agir como quer, na hora que quer, e não precisa dar satisfação para ninguém. Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos, porque Ele possui atributos exclusivos, que é só dele. A divindade tem o que nós chamamos de atributos comunicáveis da divindade e atributos incomunicáveis da divindade. Que são atributos comunicáveis? São os atributos de Deus que Ele colocou no homem: amor, bondade, misericórdia, compaixão. Isso são atributos do caráter de Deus que Ele colocou no homem. Então nós chamamos de atributos comunicáveis da divindade. Agora tem os atributos incomunicáveis, que só Deus tem: onipotência, todo poder para fazer o que quer; onisciência, conhece tudo e tem a presciência, e conhece antecipadamente; e onipresença, nada foge à sua presença, Ele está em todo lugar. Quando a Bíblia diz, em Isaías 45:12, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens, ou a minha lei. Sabe o que significa isso? Deus tem o controle de causa e efeito. O homem de vez em quando tem o controle da causa, mas não tem o controle do efeito. Quer que eu prove? Bomba atômica. O homem controla a causa, mas não controla o efeito dela. Outras vezes, o homem não controla a causa, mas controla o efeito. Vírus, bactérias, pragas, não controla a causa, mas tem vacina. Não estou falando de coronavírus, não esquece isso. Mas tem vacina, tem remédio para controlar a causa. Agora Deus, Todo-Poderoso, Ele controla a causa e efeito. Ele criou as leis. Por isso que Jesus andou por cima do mar. Por isso que Jesus foi assunto aos céus, contra a lei da gravidade, que Ele tem o controle. Então Deus é todo poderoso, mas Ele também é onisciente. Hebreus 4:13 diz que não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta.
Daniel 2:22 diz que ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as tuas necessidades. Deus conhece todas as tuas demandas. Deus sabe de todas as coisas. Nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. Ele está presente em todo lugar. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons, justos e injustos. E o Salmo 139, que fala da onipresença e da onisciência de Deus: para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu estás aí. Se fizer a minha cama no céu, tu também estás ali. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Que Deus tremendo é esse Deus! Porque Ele é o Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele faz além do que pedimos e pensamos. Agora, como Deus faz? Deus faz em 3 dimensões. Deus, quando faz, além do que pedimos ou pensamos, Ele se utiliza de 3 dimensões. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Primeira dimensão: Deus não faz nada pela metade. Deus não dá bênção pela metade. Tudo que Deus vai fazer na sua vida é completo. Completíssimo. Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Fique tranquilo. Não tem promessa pela metade. Não tem bênção pela metade. É verdade que muita bênção, muita promessa não é dada de uma só vez. Mas não significa que você não vai receber toda. Então a primeira dimensão de como Deus faz, Ele faz de maneira completa. Mas o texto vai dizer uma segunda dimensão: aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente. Além de Deus fazer de maneira completa, a segunda dimensão: Deus faz com sobra. Deus não trabalha com conta-gota. Deus não trabalha com colher de chá. Deus, quando quer fazer alguma coisa por você, além do que você pede ou pensa, Ele faz com sobra. Além de fazer de maneira completa, Ele faz com sobra, Ele faz com abundância. Deus não é Deus miserável. Deus não é Deus exatamente aqui, não tem 1 milímetro para mais, não. Deus é o Deus da sobra. Isso tem um sinal para você. Porque se Deus faz com sobra, é uma dimensão que Deus faz, significa que isso é para ser utilizado para outras pessoas. Que nenhuma bênção é exclusiva para você. Deus te abençoe para você abençoar outros. Agora a terceira dimensão que Deus faz: aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente. E terceiro, além. Essa dimensão é transcendental. É além do que você pode perceber. É além da percepção e da capacidade humana. Deus faz numa instância que está acima do mundo humano. Então Deus faz tudo, Deus faz com sobra, e Deus faz numa instância acima da capacidade e percepção humana. Deus faz tudo, mais que tudo, infinitamente mais que tudo. Eu não sei o que é que você tem pedido, o que é que você tem clamado, o que é que você tem apresentado a Deus, mas uma coisa eu sei: que Deus faz tudo, mais que tudo, infinitamente mais que tudo. Pode se preparar aí, meu irmão. Pode, na hora de Deus, não é na hora que você quer, não é no tempo que você quer. Ele é poderoso para fazer mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. A Bíblia mostra isso. Todo mundo aqui conhece a história de uma mulher estéril chamada Ana. 1 Samuel capítulo 1.
No versículo 11 do capítulo 1, ela pede um filho. Ela era hostilizada pela rival, pela outra mulher, e ela pede um filho. No capítulo 2, versículo 21, além de Deus dar um filho, Deus deu mais 5. Olha como é que Deus faz tudo, mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, 500%. Ela pede um filho e Deus dá mais 5. Todo mundo aqui conhece, 1 Reis capítulo 3, Salomão pede sabedoria. Deus dá riqueza e glória, não é só riqueza não, vai lá no texto. Salomão só pede sabedoria, Deus dá a ele. Sabe, pediu sabedoria? Tu não pediu riqueza não, eu vou te dar. Eu também vou te dar riqueza, eu também vou te dar glória. Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Agora eu vou te dar alguns outros motivos, que já vou encerrar minha palavra. Alguns outros motivos, porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Primeiro, uma resposta à nossa obediência. Se tem uma coisa que Deus ama é a obediência. Em Gênesis capítulo 13, versículo 2, diz que Abraão ia crescendo em gado, ouro e prata. Ele não pediu nada disso a Deus. Ele já era rico quando ele saiu. Quando ele saiu da sua terra para uma terra que Deus ia mostrar a ele, em obediência, em submissão ao que Deus falou, Deus deu coisa para Abraão que não tem um versículo na Bíblia ele pedindo. Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Vou te dar mais uma razão. Em resposta à nossa vida santa. Em Daniel capítulo 1 versículo 8 diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, viver uma vida separada. No versículo seguinte diz que ele achou graça diante do chefe dos eunucos. No capítulo 2 versículo 17 diz que Deus deu a ele entendimento em visões e sonhos. Olha como é que Deus faz, em resposta a um propósito de vida santa. Um outro motivo, porque Deus faz, além do que pedimos ou pensamos, está em Mateus capítulo 24, versículo 45, a parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor o colocou sobre a sua casa? Bem-aventurado esse servo, quando o Senhor voltar, o encontrar assim, colocará sobre todos os seus bens, fidelidade e prudência. Se você é fiel, fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Não é Deus que te obriga, você que se obriga a cumprir a palavra. E prudente é aquele que evita dano ou erro. Está aqui mais uma razão para Deus fazer além do que pedimos ou pensamos. Uma outra razão porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos, uma resposta à nossa fé. Em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, a mulher do fluxo de sangue, ela queria ser curada. Ela tinha hemorragia constante. Se eu tocar na sua orla, eu serei curada. Ela toca Jesus para a multidão. Vocês conhecem a história? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A mulher trêmula vem falar. Jesus vai dizer para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Ela não foi atrás de paz, ela foi atrás de cura. Mas o Senhor conhecia a inquietação da sua alma. Que coisa incrível. Ela gastou todo o dinheiro, tudo que ela tinha, ela botou na doença e não resolveu nada. Então Deus faz além do que pedimos ou pensamos, uma resposta à nossa fé. E eu te dou mais um motivo porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos, uma resposta às nossas atitudes condizentes com a palavra. Segundo Crônicas 26:5 diz que um rei Uzias, diz lá, e quando Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele buscou a Deus, como resultado, Deus fez coisas que ele nem pediu. Deus o fez prosperar. Gente, nós queremos receita pronta. Você quer além do que você pede e pensa? Obedeça a Deus. Tenha uma vida santa. Seja fiel e prudente. Tenha fé e tome atitudes em consonância com a palavra. Agora eu vou terminar minha palavra dizendo o seguinte: qual a condição e por que? Objetivo
que Deus faz além do que pedimos ou pensamos? Está no texto. Olha o que diz o texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo sempre. Vou repetir o texto. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Mas ele faz isso como? Segundo o poder que em nós opera. Aqui está a condição. Sem Jesus, sem Cristo na sua vida, querido, não estou falando de religião, não estou falando de minha igreja, sem Cristo, Deus não faz além do que pedimos ou pensamos. É segundo o poder que em nós opera. Quem opera em nós? O Espírito Santo através de Cristo. E qual o objetivo? Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Para tu ficar besta, para tu ficar metido, para tu tirar onda com os outros? Não. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, para ele ser exaltado, para ele ser glorificado. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus quer fazer mais do que você pensa e pede, para ele ser glorificado através da sua vida. A sua vida ser um testemunho que você tem um Deus poderosíssimo, um Deus que abre porta que ninguém pode abrir, um Deus que opera milagre que ninguém pode operar, um Deus que faz o que homem nenhum pode fazer. A ele glória na igreja por Jesus Cristo. Amém.